Fala, Belter! Hoje eu vou te contar quais são as 3 partes das pregas vocais, como controlá-las e a importância disso para você cantar bem. Então não sai daí, é o 3 da voz. Fala, Belter, tudo bem com você? Eu sou o Beto Soroli, seu vocal coach na internet. Este é o Revolução Vocal, o canal mais Belter do YouTube. Esta é a nova série do canal, o 3 da voz, mais um episódio onde eu te mostro a fascinante relação do número 3 com vários aspectos da técnica vocal e como isso pode te ajudar a cantar muito melhor, conseguir muito mais resultado no seu estudo de canto. Antes de entrar com o conteúdo, lembre-se, clique em gostei, comenta e compartilha. Assim você me ajuda, ajuda outra pessoa, eu te ajudo, o canal cresce, a revolução vocal acontece. E lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação, porque o canal está bombando, tem muito conteúdo aqui, ó, de qualidade, para você que quer cantar de verdade. Hoje eu vou te falar das 3 partes das pregas vocais, mas não é uma aula de anatomia, não. É uma aula de comando muscular mesmo. É uma divisão aí imaginária de 3 partes das pregas vocais em relação a como a gente pode controlar elas no fechamento ali durante a produção da voz. Eu já fiz uma aula aqui no 3 da voz falando das 3 formas de se fechar as pregas vocais, né? O início do som, o ataque, né? Onde a prega vocal pode fechar antes da saída do ar, depois do ar começar a sair e simultaneamente a chegada do ar. Dá uma olhadinha que tá aqui no canal, na playlist do 3 da voz, tá? Hoje eu quero te falar das 3 partes imaginárias ali das pregas vocais e como controlá-las. Então assiste o vídeo até o final. Bom, quais são essas 3 partes? As 3 partes são o terço anterior, o terço médio, o terço posterior. Vou colocar uma imagem aqui do lado para você ver as pregas vocais como se elas tivessem sido filmadas de cima. Então a parte da frente vai ter o terço anterior, no meio o terço médio, a parte de trás o terço posterior. Por que eu vou fazer essa divisão imaginária? Porque tem vários músculos que participam do fechamento, a aproximação das nossas pregas vocais. E é importante ter esse movimento para que o ar faça elas vibrarem e a gente produza o som. Só que cada músculo age sobre um terço diferente. Então, por isso é importante a gente saber, entender ali, localizar qual a ação de cada músculo e que parte, e aprender a sentir isso. A gente tem que aprender a sentir, por quê? Porque a gente não vê as nossas pregas vocais a olho nu, né? Então, é uma coisa que está aqui dentro do corpo. Tem gente que não sabe nem qual que é o braço esquerdo, qual que é o braço direito. E as pregas vocais, então, como está aqui dentro, é mais difícil ainda. Parece impossível para algumas pessoas sentir isso e controlar, mas eu garanto para você que não é. Quando eu comecei a estudar fisiologia, para mim também eu falava, eu nunca vou conseguir, não, olha isso, gente, eu vi a doutora Silvia falando nos cursos, o TA, o cricoaretenoide lateral, o interaretenoide, eu falava, meu Deus, que nome complicado, como que essa mulher sabe, como que sente essas coisas, mas hoje em dia, eu cheguei num ponto que eu dou aula disso e que você fala pra mim, Soroli, tem 2 horas pra você dar uma palestra aqui só sobre o fechamento das pregas vocais. Falarei 2h30 assim, sem beber água. Porque realmente eu aprendi a sentir, me apropriei do conhecimento, coloquei ele na minha vida prática, li bastante, tenho muita informação para compartilhar sobre isso. Mas o vídeo não vai ter 2h30, não, ele tem que ser rápido, porque você, né, eu sei que vocês gostam aqui de objetividade, mas eu quero passar informação com qualidade também. Então vamos lá. Terço anterior, terço médio, terço posterior. Como controlar, como sentir essas coisas? Eu vou fazer um exercício, tem um monte de exercícios possíveis e imagináveis que já existe, que a gente pode inventar para poder fazer com que a pessoa sinta esses comandos. Eu gosto de associar sempre com vogais, né? Porque são coisas que a gente já tem registrado, mas hoje eu vou passar para vocês um de cada, ok? E a gente vai ter um som base, que vai ser uma voz de cabeça. Meninos podem fazer meninas podem fazer um pouco mais agudo. Faz uma voz de cabeça assim, que não seja muito aguda, mas que não seja voz de peito, tá bom?
Então a voz de cabeça, esse som tipo um, que algumas pessoas chamam de falsete, a voz passada, né? Aí faz ele como nota longa. Se ele estiver vazando um pouquinho de ar, não tem problema. Vamos começar daí. Só para você saber, quando a gente está fazendo esse som de voz de cabeça, nossas pregas vocais estão mais alongadas. O músculo predominante aí no fechamento é o alongador, são os alongadores, né? O CT, cricotireoide, ele está alongando as nossas pregas vocais. Elas aproximam, mas elas não fecham completamente. Ou seja, o terço anterior, o terço médio e o terço posterior não estão tão próximos quanto poderiam. E aí que a gente vai entrar agora com os comandos para acionar eles. Então você vai ver que vai ajudar a aduzir mais, ou seja, fechar mais a sua voz de cabeça, ela vai ficar mais potente, mais brilhante. Para quem tem esse problema já é bem legal. E vai te ajudar a entender como funciona o belting, através da voz de cabeça. Isso aqui é ótimo para mulheres que falam muito de peito, que não tem uma voz de cabeça muito boa, ou que sobe de peito e não consegue fazer o belting, mas é bom para todo mundo. Isso aqui não tem contraindicação, não. Então você pode experimentar. Então o nosso som base é o uma voz de cabeça com um U com a boca mais aberta. Para fechar o terço anterior, eu vou usar as consoantes Z, J, V. Não necessariamente nessa ordem, né? Z, J, V. Por exemplo, estou fazendo então eu vou fazer Ju, Zu, Vu. Ok? Se você notar, já é diferente de Zu, Ju, Vu. Tem que exagerar a consoante porque ela aciona mais um músculo que vai aproximar o terço anterior. Então, já temos um comando aí. Nesse som de voz de cabeça, fazer J, Z, V ajuda a aproximar um pouco mais as pregas vocais porque aciona o músculo que aproxima ali um pouco mais o terço anterior, ok? E aí você põe a mãozinha aqui e faz os dois. Faz sem as consoantes, faz com a consoante. Sem a consoante, vazando o ar. E depois, Ju, Ju, Ju. E sente. Tá uma coisa ali, ó, mais aberta. Ju. Aí já tem um tônus ali mais fechado e tal. No ouvido já dá para perceber, mas o interessante é que você sinta o músculo trabalhando, ok? Faz com a mão, quando estiver acostumado, faz sem a mão e memoriza, tudo bem? Depois, a segunda coisa, para acionar o terço médio, a gente vai transformar essa vogal em A. Então eu vou sair do vou pro Ju, depois vou pro Jau, Ju, Oh. Posso emendar, né? Ju. Eu vou fazer primeiro Ju, Ju. Aí eu vou fazer a voz de cabeça. Depois eu faço com a consoante. Zu, Zu, Vu. Aí agora eu vou fazer isso e vou ir pro A. Vu. Se você notar aqui, ó, você vai sentir que a sua laringe sobe um pouquinho e estreita. Ou seja, ela aproximou mais ali no meio. Tá bom? E aí já dá outro som, né? Olha a diferença. Ju. Ok? E terceiro, a gente vai aproximar o nosso terço posterior. E para isso eu vou tentar colocar um som nasal junto, ok? Então eu tô lá. Ju. Eu vou pensar. Ju.
você vê que o meu som já não parece voz de cabeça mais quando eu termino, né? Ele já tá mais ali mixado, beltado, registro médio, por aí vai. Ok? É isso. Experimenta. Comenta aqui embaixo, me fala o que você achou, se você sentiu aí, já conseguiu perceber, se deu diferença, se te ajudou. Ó, curte, clica em gostei e compartilha. Ajuda outra pessoa com esse vídeo, né? Se achou ele útil, então compartilha, espalha e aí você me ajuda também. O canal cresce, a revolução vocal acontece. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, o canal tá bombando e não se esqueça, a revolução vocal começa com o belting e agora com o 3 da voz. Um beijo, tchau!